O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Josefine Bourgois, né? Ela é diretora executiva do Projeto Paradiso. Ela nos fala aí sobre o Cine Drive-In no estacionamento da Alesp. Perdão se eu falei seu nome errado, Josefine, não sei se eu falei certo. Me corrija, por favor. Tá perfeito, Luciano, é Bourgois, isso? isso. Tá Bourgois, ótimo. tá bom. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Fala um pouco pra gente aí dessas atrações, né? Eu fiquei curiosíssimo aí, como meu nome não é Bagdá, o Bacurau, como eu falei, eu já vi, né? Mas eu acho que vale super a pena, para que você que não viu ainda em casa, vale a pena. Fala um pouco aí da curadoria, fala um pouco dos filmes que vão passar aqui na Leste, por favor. Tá. Bom, primeiro, obrigado, né? É um prazer estar falando com vocês, especialmente porque a Lesp está sendo, né, um parceiro incrível nessa nossa empreitada. E realmente aqui deixar registrado o agradecimento à Lesp. É um prazer enorme estar junto nesse projeto. A gente não podia sonhar, aliás, com um lugar melhor para realizar esse drive-in. Então, a ideia desse drive-in nasceu muito cedo na pandemia. O Projeto Paradiso, ele é uma iniciativa filantrópica que nasceu do desejo de uma mulher, Olga Rabinovich, de se investir numa causa, e ela escolheu o cinema brasileiro, que ela queria valorizar e apoiar. E quando começou a fechar tudo, uma das primeiras coisas que fechou foram os cinemas, né? E aí ela falou, nossa, mas a gente precisa pensar em um jeito das pessoas assistirem filmes. E a gente viu que durante esse confinamento, uma coisa que ajudou muito em casa, todo mundo, foi assistir filmes nas nossas telinhas, né? No streaming, especialmente. O audiovisual tomou até um lugar bem relevante, né, nisso. Foi uma janela para a gente fugir um pouco dessa realidade tão difícil. Mas a sala grande, né, ficou fechada. Então, a gente ficou pensando nisso e a gente viu pipocar lá fora, primeiro, os drive-ins como antigamente. Confesso que eu ainda nunca fui a um drive-in, mas chegaram essas imagens de aeroportos vazios, pistas vazias, com, de repente, telas grandes surgindo lá, drive-ins como antigamente. E aí aqui também no Brasil começaram a chegar. E como nossa missão sempre, o cerne da missão do Projeto Paradiso é apoiar o cinema nacional, a gente primeiro quis, então, providenciar uma experiência para o público, uma experiência cultural de muita qualidade desses filmes brasileiros que são maravilhosos e que a curadoria da Marina Persson foi realmente fundamental para chegar numa proposta para todos os públicos, né? Então, a gente tem desde filmes infantis até filmes autorais, como esse que você citou, da sessão especial do Meu Nome é Bagdá, passando por clássicos icônicos do cinema brasileiro, Central do Brasil, e filmes premiados recentemente, como o Bacurau, que você mencionou que você já viu, mas você pode ir lá voltar a ver também. Então, a ideia é essa, é uma programação muito diversa para todos os públicos e que tem a vantagem única, né, de ser gratuita. Eu estava olhando aqui, 17. Quais são os horários do Cine Paradiso aqui? Então, o drive-in vai funcionar sempre aos sábados e domingos. As sessões são às 5, às 9 e às 11. Todos os sábados e domingos, do dia 1º de agosto ao dia 23 de agosto. Por exemplo, vamos ter no próximo sábado, dia 1º de agosto, 5 horas. Qual que é a programação? 5, 7 e 9, para o pessoal saber. Começa com o quê? 5, 9 e 11. Então, às 5 tem o Café com Canela, que isso é uma faixa que a gente fez com uma co-curadoria de uma pessoa importante, a Rayane, que é Vidas Negras Importam. A ideia era a gente jogar luz sobre talentos, né, brasileiros, diretores negros brasileiros, mostrando vários títulos importantes dessa produção no Brasil. Então, começa com Café com Canela, que é um filme que ganhou um prêmio ano passado no Festival de Brasília. Essa faixa vai se repetir depois, durante outros fins de semana. Então, essa é a sessão das 5. A sessão das 20 é a sessão especial do Meu Nome é Bagdá, da Caru, jovem talento também do cinema nacional, que fala de uma menina skatista na periferia de São Paulo, bem bacana, vale bem a pena. E aí, às 23, o Central do Brasil, do Walter Salles, né,
que é um filme que completou ano passado 20 anos e chegou numa cópia remasterizada, restaurada, na mostra do ano passado. É um filme maravilhoso, também lindo de ver na tela grande. E no domingo a gente tem às 5 a faixa infantil, com as aventuras do Avião Vermelho, um filme muito bonito, baseado num livro do Veríssimo. Uma biografia musical às 9, da Elis. E às 11, uma comédia que foi sucesso de bilheteria, que é De Pernas para o Ar 3. E aí são 100 carros por vez, né? Os ingressos estão lá, tem que buscar no simpla.com.br. Isso, hoje mesmo sobe no Simpla às 5 da tarde, sempre vai subir na segunda para o fim de semana seguinte. Então, esta segunda, 5 para os filmes de sábado e domingo, dia 1º e 2. E na segunda que vem para o próximo fim de semana. Tem alguma pergunta, Carol? Eu tenho. Eu vi aqui que esse projeto ele tem um impacto social muito importante, né? Além de trazer essa questão da valorização do nosso cinema nacional. Eu queria que a senhora pudesse contar, então, um pouquinho sobre esses bastidores do projeto. Tá. Na verdade, primeiro, eu acho que ele sempre... a gente concebeu essa experiência também como um gesto de apoio à indústria. Ao mostrar cinema brasileiro, né, ao mostrar essas produções brasileiras que estavam sem telas para serem exibidas, ao também remunerar as distribuidoras, enfim, toda essa cadeia que depende dessas exibições, a gente entende isso como uma maneira de apoiar esse momento que atingiu muito em cheio a indústria audiovisual, né? As produções estão paradas, as salas estão fechadas, é uma indústria que sofreu muito com a pandemia. E a gente, aliás, vai divulgar nesse drive-in uma campanha que surgiu de apoio a essa volta ao cinema, que chama Juntos pelo Cinema, que fala de quando a gente vai poder voltar às salas de cinema. E a gente realmente quer incentivar que esse momento seja um momento também de valorização do cinema, para depois poder ocupar essas salas escuras quando elas voltarem a funcionar. É uma tela, vamos dizer, de transição. Além dessa questão da indústria, a gente está empregando, né, quer dizer, gerando bastante na renda. O dado que a gente tem aqui é a renda para 300 famílias vai ser gerada com essa operação toda de um mês de drive-in. A gente tem também várias medidas socioambientais, então a gente tem na reciclagem, lixo zero, acordo com cooperativas de catadores, compensação de gás carbônico, então tem toda uma série de dimensões que fazem dessa experiência também uma experiência, vamos dizer, amigável em relação ao meio ambiente, e tornando ela, então, além de democrática e culturalmente interessante, também uma iniciativa, vamos dizer, alinhada com o que os tempos nos pedem, né, de ser responsável. Como é que você vê a multiplicação? Ainda está pequeno, ainda são poucos drive-ins ainda, mas já tem um número, né, pequeno de drive-ins, já dá para ir num drive-in. Como é que você vê essa perspectiva aí de volta dos drive-ins? Vocês vão multiplicar essa iniciativa? Você falou, o espaço aqui do estacionamento da Assembleia é fantástico mesmo, porque está em frente ao Parque do Ibirapuera, é um espaço enorme, né? Cabem muitos carros. Você vê aí, daqui a um tempo, outros espaços como esse sendo utilizados aí para divulgar o cinema nacional, igual vocês estão fazendo? Olha, eu acho que a gente teve muita sorte aqui na cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil de ter a possibilidade, né, de termos esses drive-ins. Não é o caso, né, de muitas outras regiões do Brasil que, infelizmente, ficaram sem tela. Ainda é uma experiência para muito pouca gente. A gente no Brasil, em São Paulo, perdão, a gente tem ótimos drive-in na rua, drive-ins ligados a cinemas, que tem uma programação super qualificada, inclusive de filmes nacionais também, não só, né, como é o nosso caso, mas também. E eu entendo que isso ajudou muito e permite, né, manter vivo esse cinema enquanto as salas estão fechadas. Acho que para os exibidores é fundamental
e tem uma movimentação nesse sentido que as salas reabrem, obviamente, quando houver as necessárias condições de segurança. Isso é uma decisão que cabe ao Estado tomar, como a gente viu, mas é fundamental que isso depois, em alguma hora, aconteça. Então, do ponto de vista do Projeto Paradiso, como eu falei, é uma iniciativa efêmera, temporária, enquanto não há salas abertas. Agora, em termos de indústria, a gente está vendo que estão surgindo várias iniciativas de diversificação, né? Multiplicação de janelas. Os exibidores, os distribuidores foram muito criativos em criar novas maneiras de você poder assistir e consumir cinema nacional. Lá fora surgiram coisas muito interessantes, já tem cafés, museus, restaurantes, livrarias, bares, enfim. Então, o que é importante é que esses filmes sejam vistos, né? Eu acho isso muito fundamental, que eles cheguem ao maior número possível de pessoas no momento onde não tem que ter criatividade para promover essa experiência. Mas logo, logo, tomara que as salas reabrem para a gente ter essa experiência muito diferente e muito única da sala escura, que realmente traz também uma outra dimensão. Traz uma outra dimensão, você tem toda a razão. Nós temos hoje, no Brasil, uma questão aí dos grandes filmes americanos, os blockbusters, né, que ocupam muitas salas, e aí ficam poucas salas aí para o cinema nacional. Eu acho que até filmes mais comerciais, como De Pernas para o Ar, que vocês vão exibir, se eu não me engano, acho que foi ano passado, né? Ele teve que sair de algumas salas, porque chegou um blockbuster americano. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, o pouco espaço para filmes nacionais, muitas vezes em salas brasileiras, aí, diante desse domínio americano. Sim, essa é uma questão fundamental. Acho que é assim, primeiro a gente tem um problema no Brasil que o próprio parque exibidor já é muito limitado, né? Tem muito pouca sala no Brasil comparado com o tamanho da população e o tamanho da indústria, né? A gente tem uma quantidade de filmes lançados muito, muito superior, filmes brasileiros, né, ao que as salas dão conta de exibir. Tem enfim, um gargalo ali que é conhecido, né, se você compara o número de tela por pessoa ao México, nem se fala da França, óbvio, mas mesmo país como o México, a gente tem muito pouca sala no Brasil. E dentro dessas salas, essas telas, de fato, não havia uma cota de tela que preservava um lugar para esses filmes nacionais, e é muito importante que isso permaneça, mas isso tem que ser pensado de maneira, vamos dizer, concertada entre os exibidores e os produtores para que isso aconteça de maneira que também não prejudique a operação do cinema, que tem que pagar, né, seu aluguel e tudo isso. Então, é um equilíbrio muito difícil de se achar, mas com certeza a chegada dos blockbusters, tirando filme nacional, e olha que assim, como você bem falou, não estou nem falando de filmes de autor, mesmo uma comédia de sucesso, como De Pernas pro Ar, a Marisa Leão até falou muito na época sobre isso, produtora, que é muito difícil você realmente você criar o hábito de ver filme nacional se não tem espaço para ele, e você um pouco assim reduz o repertório, não oferece para o público algo que ele talvez nem saiba que ele queira ver. Mas uma comédia brasileira já é um ótimo jeito de você consumir cinema nacional, e depois você pode ter curiosidade para conhecer outras coisas. Então é fundamental preservar esse espaço, que é um pouco também o debate que a gente está tendo sobre o espaço para isso no VOD, né? Então, assim, pelo menos na sala de cinema é um espaço físico, tem uma grade que você consegue lutar para cotas, para você ocupar essas faixas. É mais difícil, né, num espaço virtual que é infinito, vamos dizer. Eu queria partir o debate para essa questão, quer dizer, o streaming, né, a gente teve um crescimento enorme do streaming, as pessoas estão em casa, igual você falou, estão ali assistindo, é um meio de diversão para toda a família. Você tem um crescimento do streaming aí, vários streaming chegando, né, no Brasil, o pessoal já percebeu que
esse é um mercado que tem muito a crescer. Existe aí uma competição hoje entre filmes que vão para o streaming, né? Se eles podem competir em festivais como Cannes, como o próprio Oscar, Veneza, Berlim. Eu queria que você falasse um pouco desse crescimento e se há alternativas aí para conciliar essa questão, né, do cinema comercial, como a gente conhece, com essa questão da exibição no streaming, que durante a pandemia ganhou aí uma enorme importância e crescimento. Acho que assim, é muito difícil. É uma pergunta para especialistas e longe de eu pretender ser uma. Então, eu acho que hoje nem o meio, né, nem as pessoas têm uma visão clara sobre isso, né, sobre o que é esse futuro, como lidar com isso e como sair, talvez, dessa visão muito binária de sala de cinema versus streaming, porque até agora a gente viu, o Itaú lançou uma plataforma de pré-estreias de cinema nacional online, a gente tem que é um cinema, um exibidor que tem salas físicas fechadas, entendeu que o online era um lugar, e é um lugar que provavelmente vai ficar depois de reabrir as suas salas. E a gente tem várias experiências lá fora, tem uma rede de cinema na Inglaterra chamado Curzon, que é uma rede que lidera, uma rede muito importante de cinema autoral, enfim, independente, perdão, e eles têm também uma plataforma. E cada vez mais a gente está vendo essa lógica do day and date, né, de você sair até, né, de reduzir esse espaço entre quando sai em sala e sai no streaming. Isso parece hoje não fazer tanto sentido. Então, acho que cada vez mais vai ter uma complementaridade entre essas diferentes janelas. E, enfim, tentar realmente permitir, isso é muito importante, que o público tenha acesso a um repertório muito maior do que simplesmente o algoritmo. Então, acho que toda a dificuldade de você pensar em cota no VOD não é tanto se o filme está lá, mas como ele vai existir, qual vai ser a visibilidade dele, porque se você ficar naquele algoritmo, né, da sua Netflix, o filme desaparece, ele pode até estar lá, mas ele desaparece. Então tem essa questão, e aí vem uma outra dimensão que é o marketing, como que você comunica sobre o seu filme para dar, né, para garantir que as pessoas saibam onde ele está acessível. Então não é só onde ele está, mas como você fala sobre ele, e acho que isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito aqui no Projeto Paradiso, é como trabalhar essa audiência, como falar de um filme em diversas janelas, não só quando ele está no cinema, mas também no streaming. Isso é muito importante para criar essa audiência e que ela tenha direito de assistir a esses conteúdos na plataforma que ela vai eleger, porque no final, hoje, né, não tem como achar, ou quem vai decidir é o público, e o público, de fato, está mudando os hábitos, né? Então, você tem que um pouco entender esse público e buscá-lo onde ele está. E tem uma outra questão também, que é o controle, né, do que é visto, o que não é visto, está muito na mão das próprias companhias de streaming, né? Isso é algo, enfim, para ser discutido também, né? Tem um pouco essa reclamação, né, de um pouco uma caixa escura, né? Ninguém sabe, não passam os dados, não compartilham. Então, esse de fato tem sido um pouco uma reclamação, mas eu acho que isso também tem mudado e não é. Hoje tem uma diversidade muito grande de atores no streaming que permite que você trabalhe com outro tipo de plataforma que compartilhe mais já esses dados. Então, enfim, acho que isso é o futuro do audiovisual. Vamos entender melhor, assim, vamos voltar a conversar daqui a 3 anos para ver como isso ficou. Acho que está todo mundo muito ainda na expectativa dessa mudança, que é algo que já estava acontecendo antes da pandemia, mas sofreu uma aceleração assim turbinada com esse crescimento que você comentou do streaming, de fato, que aumentou exponencialmente. Então, assim, meio que acelerou algo que já estava vindo. Vamos agora descobrir que cara isso vai ter nesse futuro próximo. Eu estou curioso, voltando aqui à questão, estou curioso para você me contar a história do Meu Nome é Bagdá. Né? Conta para a gente um pouco, você já adiantou a história de uma skatista da periferia, fala um pouco da vida desse filme, por onde ele tem passado no mundo, enfim. Então, esse filme é o primeiro longa, segundo longa, perdão, é o segundo longa da Caru Alves de Souza, que é uma jovem, talentosa cineasta brasileira, que conta a história
de Bagdá, que é um nome, vamos dizer, nome de, enfim, fictício, de uma jovem skatista de 16 anos, que anda lá pela periferia de São Paulo e tem, enfim, toda uma história desses envolvimentos dela com esse grupo de meninas skatistas, que é uma realidade muito pouco conhecida. Então, ela joga uma luz aí sobre uma história de vida e um grupo de pessoas na cidade de São Paulo que é muito única, muito inédita. Esse filme ele foi selecionado pelo Festival de Berlim esse ano. É o último festival que aconteceu, vamos dizer, relevante, que aconteceu na nossa indústria, né? Ele aconteceu em fevereiro, depois todos os outros tiveram que escolher outros caminhos, né? Então, ela estava no festival, na mostra Generation, que justamente é uma mostra que traz novos talentos para o centro do palco, e ela levou um prêmio lá na mostra Generation, ganhou o prêmio da mostra Generation. Então, um filme que fez muito sucesso de crítica e foi muito bem recebido pelo festival e que nunca foi mostrado ainda no Brasil, nunca foi exibido no Brasil. Ele não pôde estrear, né, por conta dessa questão das salas estarem fechadas. E então, é a primeira vez que a gente vai ver esse filme no Brasil. É uma grande honra para nós eles terem topado essa parceria de mostrar o filme no Drive-In Paradiso. Isso me lembrou aquele documentário, eu gosto bastante do documentário, é uma área que eu trabalho também, How to Skateboard in a War Zone. Não sei se você já ouviu falar, lembrou bastante esse documentário, né, e tal. Acho que tem uma relação, né, dos dois aí e tal. Infelizmente, esse documentário, a gente tem pouco acesso a ele aqui no Brasil, né, porque, enfim... Mas me lembrou essa história. Bem, eu gostaria de agradecer a Josefine Bourgois, né, ela é diretora executiva do Projeto Paradiso, e nos falou aí sobre o Cine Drive-In aqui no estacionamento da Rede Alesp. Você que está em casa, 1º de agosto, a partir de amanhã já começam os ingressos, é de graça. Você já pode ter um novo Drive-In em São Paulo, aos sábados e domingos, que é aqui o estacionamento da Alesp, aqui em São Paulo. Obrigado pela participação. Queria agradecer a você, Luciano e a Carol, dizer que tem muita informação no site da gente, projetoparadiso.org.br, que estamos aguardando vocês lá a partir de sábado. Obrigada, viu? Obrigada a você. Tá certo, e os ingressos começam amanhã, Hoje? Às 17, é isso? Às 17? Às 17 no site do Simpla, exatamente. Já vou lá para garantir o meu, para ver esse filme do skate aí. Muito obrigado pela participação.